O menino usou o mais simples corte com saque rápido da espada. E isso deixou os professores presentes chocados. Porque essa é uma força que um estudante não deveria ter. Parece que Lohan apenas cortou uma vez. Na verdade, foram 3 cortes. E ele fez o último corte na velocidade mais lenta, para que os professores pudessem ver claramente. E foi exatamente esse ato que deixou Nabirot furiosa. Enquanto Lohan não mostrou nenhuma emoção. Professora, você me assustou. Nabirot não respondeu. Quem te ensinou essa técnica de espada? Lohan estava confuso. Do que você está falando? Quem me ensinou? Então, Nabirot mudou de pergunta. Você viu o que eu fiz agora? Se viu, você é incrível. Em um tempo muito curto, ele sacou a espada e executou 3 cortes. Ao ouvir isso, Nabirot suavizou um pouco. Sim, exatamente como você demonstrou. Então, ela mudou de assunto. Mas você, seu arrogante, use sua espada estúpida. E também deliberadamente desacelerou o último golpe, para garantir que não pudéssemos ver claramente, certo? O que você pensa que é este lugar? Lohan ficou atordoado ao ouvir isso, pois a razão de desacelerar o terceiro golpe era para reduzir sua força ao mínimo, para não machucar seu próprio corpo. Não era uma questão de menosprezar a professora, mas ao ver Nabirot furiosa à sua frente, essa explicação parecia tão insuficiente. O diretor ficou sem palavras. Apenas conseguiu desviar seu olhar de forma constrangedora. E essa dupla atrapalhada ficou perplexa. Como professora, não deveríamos também ver algo? Após um momento, Nabirot guardou a espada e lentamente voltou para seu assento. A partir de agora, eu mesma vou te ensinar. Depois de voltar para o assento, seu estado emocional não conseguia se acalmar por muito tempo. O diretor ao lado observava Nabirot, que estava furiosa, refletindo cuidadosamente sobre o que ela disse. Ensinar pessoalmente. O diretor entendeu. Nabirot já considerou essa criança como sua discípula. Virou-se e disse a Lohan: Criança, você foi aprovado. Mas ainda temos que te fazer uma pergunta. Por que você veio para a Academia Real Phillips? Lohan, ao ouvir isso, baixou a cabeça. Memórias do passado começaram a surgir em sua mente. O menino deu o seu máximo e matou o mais poderoso dos gigantes de 4 asas que conhecia. Pensou que tudo terminaria ali, mas não esperava que no céu aparecesse um ainda mais poderoso gigante de 8 asas. Na verdade, 4 asas não eram o limite dos gigantes. 8 asas é que são. Nesse momento, o menino já estava preparado para lutar até a morte. Mas outra mulher sobrevivente não concordava com sua atitude. Em vez disso, estranhamente deu um beijo suave no menino. Na verdade, há 2 anos e meio, 3 gigantes invadiram o império de repente. E em pouco tempo destruíram mais da metade do território. Até que o exército de Lohan entrou em combate. Conseguiu, com dificuldade, bloquear o gigante. Mas teve que pagar um preço alto por isso. O exército foi basicamente aniquilado. Restou apenas Lohan gravemente ferido. Ele deu uma olhada triste para o campo de batalha. Todos morreram? Mas nesse momento, uma voz ecoou. Há muito tempo não via um humano tão poderoso. Ao virar-se, Lohan descobriu que a fonte da voz era o gigante morto. Ele ficou tão irritado que pisou no rosto dele. Metade do império se tornou um cemitério por causa de vocês. Como você ainda não morreu? Quer saber como seus 2 amigos morreram? Um foi carbonizado por um dragão vermelho em 2 minutos e meio. O outro foi selado permanentemente por um mago. Entendeu, seus malditos? Pensei que essas palavras iriam irritar o gigante, mas não esperava que ele fosse tão indiferente. As crianças das estrelas compartilham sentidos. Eu sei como eles morreram, mas em breve estaremos de volta. E não há mais humanos tão fortes quanto você na Terra. Portanto, o mundo que você protege acabará sendo consumido pela luz das estrelas. Antes que terminasse de falar, Lohan cortou a cabeça do cachorro com um golpe rápido. Morra logo, não fale tanto. Depois de fazer tudo isso, Lohan seguiu pelo campo de batalha. Só parou quando viu o corpo de um amigo de outrora. Em seguida, ajoelhou-se diante dele. Por que você não correu quando pôde? Precisava ser tão estúpido? Colocou sua vida em risco por uma disciplina tão rígida. Enquanto Lohan estava imerso na tristeza, de repente ouviu uma voz pedindo ajuda. Ele arrastava seu corpo ferido. Seguindo o som, era o grande comandante Anderson. Ela ainda estava viva. Lohan sentiu um leve consolo. Mas, ao olhar com mais atenção, a situação da comandante não parecia nada boa. Ela realmente perdeu um dos braços. E ela parece não se importar nem um pouco. Pelo contrário, está preocupada se o gigante morreu ou não. Ele está morto. Eu o matei com minhas próprias mãos. Ao ouvir a resposta, ela pareceu respirar aliviada. Lágrimas começaram a escorrer involuntariamente. Obrigada, soldado Lohan. E Lohan aproveitou a oportunidade para lhe fazer um pedido. Já que você está tão grata a mim,
Você poderia, por favor, dar uma boa sepultura a esses soldados para mim? Porque no passado, os corpos dos soldados eram simplesmente jogados fora. Mas agora, tudo acabou. É hora de cuidar bem desses assuntos fúnebres. Após dizer isso, Lohan começou a tossir violentamente, olhando para o sangue em suas mãos. Ele disse ao comandante que ele poderia morrer a qualquer momento. E Anderson não ficou surpreso. Pelo contrário, perguntou a ele se ele pudesse viver. O que você gostaria de fazer? Ao tocar nesse assunto, Lohan parecia ter um brilho nos olhos novamente. Provavelmente eu vou para a academia estudar. Esse era o desejo da minha irmã falecida. Mas tudo isso não tem mais esperança. Ao ouvir isso, Anderson gritou furioso para ele. Não fale essas palavras desanimadoras. A equipe de resgate está a caminho. Mas nesse momento, o céu de repente se abriu. Uma luz da alvorada se espalhou. Mas os dois ficaram com os olhos arregalados de medo. Porque no céu, apareceu um gigante de 8 asas. E numerosas criaturas o acompanhavam. Nesse momento, Anderson caiu em profunda desespero. Eu já salvei este mundo 3 vezes. Desta vez, realmente não há nada que eu possa fazer. Enquanto isso, Lohan puxou a espada que estava em sua mão. Com uma expressão determinada, ele gritou para ela. Minha grande comandante, o que você está fazendo? Rápido, use sua telecinese para me jogar lá em cima. Minha espada não chega até eles. Eu quero dar uma lição nesses idiotas. Anderson ficou pasmo. Essa situação. Realmente ainda temos que lutar? Ele é realmente um cara de vontade firme. Depois de dizer isso, ele o beijou. E cuspiu uma pérola na boca dele. Esta é uma pérola que pode retroceder o tempo 4 vezes. Eu já usei 3 vezes. Eu consegui subir da posição de alfaiate para comandante-chefe graças a ela. A última vez eu deixo com você. E mais, quando você me ver novamente, por favor, me aconselhe a não ser um alfaiate. Assim que as palavras caíram, uma luz brilhante apareceu. Ao abrir os olhos novamente, Lohan já havia voltado para sua aldeia de 10 anos atrás. Olhando para a cena familiar à sua frente, ele ficou atordoado. Estou sonhando, certo? Então, ele bateu a cabeça na árvore ao lado. Oração para que pudesse acordar. Logo, Lohan percebeu a realidade. O ideal do comandante-chefe é realmente grandioso. Eles querem que eu enfrente os gigantes sozinho? O que posso fazer? Pensando por um momento, Lohan então teve uma ideia. Ele pegou um galho. Em seguida, correu na direção da entrada da vila. Mas, no caminho, um grupo de valentões chamou a atenção de Lohan. Eles penduraram um menino de cabeça para baixo. Ao olhar mais de perto, não usaram cordas. Isso é magia? Lohan não podia acreditar. Em uma vila assim, havia telepatia, uma magia tão rara. Então, ele começou a observar ao lado. Viu-se que o valentão loiro estava exigindo dinheiro do menino de maneira feroz. Mas o menino disse que havia dado todo o dinheiro à mãe para comprar remédios. Agora não tinha dinheiro. O valentão loiro ficou furioso ao ouvir isso. Imediatamente, ele ordenou à garota que usava magia que o pendurasse no céu. Mas a bondosa ação não estava disposta. A atmosfera imediatamente ficou tensa. Nesse momento, Lohan deu uma pancada na cabeça de Asan. Pare, você vai matá-lo. O menino do outro lado também caiu. Ao mesmo tempo, o loiro furioso ficou ainda mais irritado. O que você está fazendo? Se ele te manda parar, você para. Mas Lohan puxou Asan. Não se preocupe com ele. Me diga, onde você aprendeu sua magia? Um livro de magia comprado na loja. Lohan ficou surpreso. Ela é tão poderosa com um livro de magia barato? A intuição de Lohan lhe disse. Essa pessoa definitivamente pode ter um papel na futura guerra contra os gigantes. Mas nesse momento, um som de espada sendo desembainhada soou ao seu lado. Ao se virar, o cara de cabelo amarelo já estava correndo em direção a Lohan com a espada. Ousaria me ignorar? Embora fosse forte, sua postura com a espada estava errada. Lohan percebeu rapidamente. Ele se afastou para o lado. Ele conseguiu desviar tão facilmente? O cara de cabelo amarelo estava nervoso por dentro, mas ainda tentava parecer calmo. Você realmente teve sorte. Lohan concordou. Sim, eu estou tendo um bom dia. Ao ver que Lohan não estava resistindo, o cara de cabelo amarelo começou a ficar agressivo. Já que as coisas chegaram a esse ponto, se você se ajoelhar e me pedir desculpas, eu te perdoarei. Mas eu vou cortar um dos seus braços. Claro, eu vou cuidar bem da sua irmã. Toda vez que a vejo com aquele corpo lindo, eu quero. Antes que pudesse terminar a frase, a orelha do loiro caiu imediatamente. Lohan ficou furioso. A irmã é seu único ponto fraco. Ele nunca permitiria que alguém a desonrasse. Esta cena deixou os bandidos ao lado paralisados de medo. Ele consegue usar um galho e ter o efeito de uma espada? Ao ver isso, Lohan aproveitou a oportunidade e fez com que eles devolvessem o dinheiro ao garoto. Era todo o dinheiro que eles tinham.
Os bandidos também não ousaram desobedecer. Eles deram todo o dinheiro roubado ao garoto. Em seguida, fugiram daqui. Enquanto isso, Lohan fez um acordo com Asan. Às 2h30 da manhã, 4 dias depois, os dois se encontrariam aqui, porque tinham algo muito importante a fazer. Depois de explicar tudo, Lohan correu de volta para casa. Mas na porta de casa, ele hesitou em entrar. Há muitos problemas perturbando. Devo me desculpar por ter partido sem avisar? Devo dizer a ela que sinto muito a falta dela? Devo perguntar se ela está bem? Até o momento em que vi minha irmã novamente, Lohan disse apenas uma frase. Eu voltei. E trouxe as flores que minha irmã mais ama. Após receber, minha irmã ficou feliz como um macaco. Eu não posso acreditar que, em toda a minha vida, eu receberia flores do meu irmão indiferente. A comida é suficiente? Precisa que eu te sirva mais? E Lohan olhou para os 13 pratos e uma sopa à sua frente. A pessoa ficou perplexa e rapidamente acenou com a mão, recusando. Em seguida, o assunto mudou. Quantos anos sua irmã tem? Este ano, ela completa 22 anos. Isso significa que faltam 10 anos até a invasão dos gigantes. Por que perguntar isso? Minha irmã correu apressada até mim e tocou minha testa. Parece que você não está com febre. Lohan segurou a mão da irmã. Não é isso. Eu queria dizer. Estou me preparando para ir estudar na academia. A irmã, ao ouvir isso, ficou super feliz. Ela correu pulando animadamente para o lado. Começou a vasculhar tudo. Pouco depois, ela trouxe um balde. Dentro, havia um balde cheio de moedas de ouro. Lohan não conseguia acreditar. Como você conseguiu tudo isso? Juntei por 2 anos e meio. Só para esperar você falar disso. A irmã ficou orgulhosa, com as mãos na cintura. Mas Lohan respondeu a ela. Isso não é nem perto do suficiente. Porque Lohan queria ir para a melhor academia do mundo, a Academia Real Phillips. Lá, há os melhores professores. E o suporte financeiro mais abundante. Além disso, a academia até já formou 3 talentos de classe mundial. O comandante Anderson, a mestre espadachim Shulifen e a bruxa do inverno. Então, para derrotar os gigantes, esta era a única escolha de Lohan. 4 dias depois, Lohan foi ao local previamente combinado com Asan. A primeira coisa que fez ao vê-la foi deixar a mochila no chão. Então ela disse: venha me controlar. Use a telecinese para me levantar o mais alto que puder. Lohan queria usar isso para testar seu nível de magia. Mas Asan não queria. Eu não posso fazer algo tão perigoso. Não se preocupe, comprei um seguro. Ao ouvir isso, Asan finalmente se acalmou. Missy, flor não puxa. Telecinese. Com a ativação da magia, como se houvesse uma mão invisível, levantou Lohan bem alto. Essa altura era melhor do que Lohan imaginava, embora ainda houvesse diferença na estabilidade. Mas para lutar contra gigantes que voam, a telecinese é indispensável. E essa magia é extremamente rara. Lohan sorriu satisfeito. Ela é minha agora. Ao mesmo tempo, Asan começou a tremer. Posso te soltar? Quem diria que no segundo seguinte, Lohan pegou a espada e de repente cortou a magia com a lâmina. Em seguida, pousou em segurança. Essa cena deixou Asan em choque por 2 anos e meio. O que você fez? Cortou a magia? E Lohan apenas deu um soco nela de forma casual. Nada demais, apenas uma apresentação de acrobacias. Basta você fingir que não viu. Na verdade, essa questão também incomodou Lohan por muito tempo. Ele também não sabia por quê. Sua espada era tão especial. Não apenas conseguia cortar magia, mas até mesmo matar gigantes. Mas isso pode ser estudado aos poucos. Agora, há uma coisa mais importante a fazer. Em seguida, Lohan jogou a bolsa para Asan. Vamos, precisamos acabar antes que a lua desapareça. Fazendo esta tarefa, nós poderemos nos tornar estudantes da Academia Phillips. Asan ficou incrivelmente surpresa ao ouvir isso. Eu não ouvi errado, certo? Phillips? Esse é um lugar que só aceita os melhores. Você tem um suporte de habilidade de espada poderosa. E o meu país só é um desperdício. Não podemos ir, certo? Eu sei. Embora você seja muito burro, covarde, medroso e chorão. Mas tudo bem. Você pode começar a mudar a partir de agora. Caso contrário, você só poderá ser como aqueles vagabundos, a vagar sem fazer nada, desperdiçando o resto da vida. Asan também desperdiçou a vida, ficou envergonhada. Ao ouvir isso, ficou toda vermelha. É a primeira vez que alguém se preocupa tanto com meu futuro. Então, ela rapidamente concordou. E Lohan sorriu de maneira maliciosa. O plano foi bem sucedido. Logo depois, eles chegaram ao habitat dos goblins. Embora agora eles estivessem todos dormindo, ainda assim, era extremamente perigoso. E o objetivo de Lohan era a caixa de tesouros coletada pelos goblins. Vamos lá. Use telepatia para pegar tudo isso.
Ação, ao ouvir isso, ficou completamente assustada. Ela deu uma olhada nos 36 músculos abdominais do Goblin. Se eles acordarem, estaremos mortos. Que tal voltarmos e pensarmos um pouco? Mas Lohan a puxou para perto. Se você quiser entrar na Academia Real Phillips, deve atender a duas condições: taxas elevadas e uma vasta experiência prática. Portanto, isso é um 2 em 1. Você tem alguma ideia melhor na sua cabeça? Cabeça? Eu não tenho. Muito bem, então vamos começar logo. Depois que Lohan falou, ele abriu o pacote de nível 5. Basta enchê-lo. Ação não teve escolha a não ser fazer o que foi dito. Com o início da magia, o tesouro dos goblins começou a cair lentamente no pacote. Para não acordá-los, Ação teve que usar toda a sua força para controlar seu poder mágico. Felizmente, tudo estava progredindo muito bem. Em breve, os 2 pacotes estavam cheios. Eu sabia que você conseguiria. Lohan acariciou a cabeça de Ação, feliz. Mas, na verdade, ele também não tinha certeza absoluta. Não esperava que Ação se adaptasse tão rápido. Parece que encontrei uma boa pessoa ousada. Depois de um tempo, os 2 arrumaram suas coisas. Estão prontos para sair daqui. Mas nesse momento, um grupo de pessoas estava correndo em nossa direção, e acompanhados de gritos ensurdecedores. Isso fez Lohan sentir que algo estava errado. É no meio da noite. Será que algum humano anormal escapou do hospital? E do outro lado, o Goblin de cabelo verde também foi acordado, como era de se esperar. A primeira coisa que fez ao acordar foi olhar para o baú, como de costume. Está vazio, Caven. Fumaça. O Goblin de cabelo verde rapidamente chamou os outros companheiros e convocaram uma reunião de emergência, discutindo para onde foi o tesouro. Mas um dos Goblins teve uma visão diferente. Ele olhou para Lohan e Ação. Será que é possível que eles tenham roubado? Os Goblins que reagiram imediatamente correram em direção a eles. Quando vi essa cena, Ação instantaneamente ficou petrificada. Caiu no chão. Será que devemos devolver as coisas a eles? E, em seguida, pedir desculpas sinceramente. Então, tudo ficará para trás. E Lohan então sacou a espada. E quanto à mensalidade, você tem alguma solução? Sempre que há algo que precisa de raciocínio, a ação trava. Eu não tenho. Nesse meio tempo, Lohan deu uma olhada na espada que segurava. Era uma espada feita de aço barato. Considerando a dureza do corpo dos goblins, provavelmente só poderia ser balançada 15 vezes, até que se quebraria em vários pedaços. E aqui havia mais de 30 goblins. Mas isso é suficiente. Lohan sorriu levemente e avançou em direção aos goblins. Foi quase um instante. O último goblin também caiu sob sua espada. A ação estava pasma. O que eu acabei de ver? Lohan matou 3 com um só golpe. E então, simplesmente desapareceu por um breve momento. Os goblins estão todos mortos? A ação não pôde deixar de engolir em seco. Ele já se tornou tão forte assim? Nesse momento, a voz de Lohan interrompeu seu pensamento. Não fique parada, vá pegar a mochila. Vamos para casa. Depois de um tempo, os 2 começaram a jornada de volta para casa. Achava que seria um trabalho muito confortável, mas não esperava que seria tão difícil. Lohan mexeu seu corpo dolorido. Deve ser porque ainda está em crescimento. Quando voltarmos, preciso intensificar o treinamento físico. Lohan pensou consigo mesmo. Mas nesse momento, Ação mencionou aquele grito. O que você acha que era aquele som? Lohan balançou a cabeça. Não sei. Eu só sei que se eu encontrá-los, eu os deixaria fora de combate. Enquanto isso, uma flecha atrás deles mirou em Ação, mas foi facilmente bloqueada por Lohan. E do outro lado, o homem que atirava com o arco estava se desculpando, mas em seu rosto não havia nenhum sinal de arrependimento. Na verdade, Lohan estava nas mãos dos goblins, quando conseguiu pegar 2 mochilas de tesouros. Isso foi presenciado por 2 pessoas. Então, eles começaram a ter intenções maliciosas. Vendo que a assassinação não deu certo, as 2 pessoas decidiram seguir outro caminho. Geralmente, as crianças não são muito cautelosas com estranhos. Então, eles se aproximaram devagar. Desculpe, crianças. Aqui estava fazendo barulho. Eu pensei que tinha goblins por aqui. Criança? Lohan, irritado, quebrou a flecha. Eu já comi mais do que vocês. Após um momento, a distância entre eles já estava a menos de 2,5 metros. O homem estendeu a mão novamente para se desculpar. E os olhos estavam fixamente focados na mochila de Lohan. Você nem consegue esconder seu olhar ganancioso. A atuação é realmente muito ruim. O homem ficou em silêncio por um momento após ouvir. Mas ele olhou para o garoto à sua frente. Não achava que representava uma grande ameaça. Então ele fez um sinal para seu companheiro. Continuou em direção a Lohan, com aquele sorriso nervoso no rosto. No entanto, ele já havia estendido a mão lentamente para trás. Agarrou firme a faca curta na cintura.
Ah, sim, eu deveria me apresentar primeiro. Nós somos Caliboro. Enquanto falava, de repente, ele atacou Lohan com uma faca. Caliboro, é? Lohan começou a recordar, enquanto revidava de forma casual. O atingiu de forma direta, deixando-o atordoado. Lembrou-se. Era aquele grupo de escória. Neste momento, aproveitando a distração de Lohan, o loiro também veio correndo. Mas Asan percebeu. Usou a telepatia e controlou o loiro de imediato. Ao ver isso, Lohan então deu a Asan o primeiro elogio do dia. Bom trabalho. Em seguida, ele agarrou a espada das mãos do garoto de cabelo amarelo. Foi um corte com saque rápido da espada de luz estelar. No momento em que a contagem regressiva terminou, o garoto de cabelo amarelo foi quebrado em 15 pedaços. Essa cena deixou Asan completamente assustada. Lohan, como você conseguiu realmente matá-lo? E os olhos de Lohan estavam excepcionalmente determinados. Eu não posso deixar alguém que quer me matar viver. Além disso, eles, Caliboro, são o grupo mais infame deste continente. Eles fazem caça furtiva, sequestros e tráfico de órgãos. Se não fosse por eu estar aqui hoje, quando os outros descobrirem sobre você, a grama sobre seu túmulo já teria crescido 2,5 metros. Entendeu agora, autocomplacente? Mas nesse momento, um saco ao lado de repente pulou, assustando os dois bastante. Isso seria um dos animais que eles caçam? Depois de dizer isso, Lohan soltou a corda. Foi apenas um instante. Algo com a forma de um irmão saiu voando. Ao olhar com atenção, descobri que era um pássaro azul. Que lindo! Asan não pôde deixar de exclamá-lo, porque era a primeira vez que ela via um pássaro dessa cor. E a atenção de Lohan estava totalmente nas patas de jade do pássaro, porque em cima estava com um par de grilhões que selavam sua magia. Isso não deveria ser usado em uma poderosa criatura mágica. Que regra esta ave quebrou? Justo quando Lohan estava se perguntando, um comprimento surgiu do corpo do pássaro azul. Meu. Asan imediatamente ficou assustada. Ele falou. E Lohan tinha uma expressão de desgosto. Você é idiota? Aquilo é um tipo de magia de comunicação à distância. Se não estou errado, a pessoa que falou deve ser o dono do pássaro azul. E do outro lado, um cara estranho estava falando com uma voz rouca, falando para o círculo mágico. Acertou, sou um membro do Instituto de Criaturas Fantásticas. Meu pássaro azul desapareceu ontem. Não consegui contatá-lo de jeito nenhum. Quase chamei a polícia. Aliás, quem são vocês? Lohan segurou Asan, que estava tentando fugir. Somos cidadãos prestativos. Seu pássaro foi sequestrado. Fomos nós que o salvamos. Dito isso, cortou as algemas do pássaro azul. Vá de volta para o lado do seu pai. E essa ação de Lohan fez com que o pássaro azul ficasse instantaneamente cheio de gratidão. E então colocou o traseiro em seu rosto. Lohan ficou atordoado. Essa é a sua maneira de agradecer? Você quer bem passado? Ainda bem que o dono do pássaro fez uma explicação a tempo. O que o pássaro azul quis dizer é que ele quer que eu arranque uma de suas penas. Porque a plumagem do pássaro azul aponta permanentemente na direção do corpo do pássaro. Ele deve querer te ver novamente. E quando Lohan puxou a pena, o pássaro azul deu um pulo e desapareceu sem deixar rastro. Tem certeza de que ele quer me ver de novo? Lohan estava com uma expressão confusa. No dia seguinte, os dois foram ao mercado com o tesouro. Prepararão-se para vendê-los em troca de moedas de ouro. 20 moedas de ouro. O comerciante idoso examinou o colar por um longo tempo e deu este preço justo. Fechado. Lohan aceitou feliz. Finalmente encontrou alguém que entende do assunto, pensando naquele velho do Mediterrâneo, que disse que este colar valia no máximo 5 moedas de ouro. Lohan ficou irritado, mas ainda bem que agora encontrou alguém que realmente entende. Em seguida, Lohan vendeu todo o tesouro que trouxe para ele. Enquanto isso, Lohan colocou a mão no bolso e tirou um grande tesouro roxo. Isso foi o que Azulada deixou na mão dele ao ir embora. Achei que era apenas cocô, mas pode estraçalhar pedras. A intuição de Lohan lhe dizia: essa coisa definitivamente não é comum. E o tio comerciante teve a mesma opinião. Uau, essa cor, esse material. Não pode ser que. O que é? É uma pedra de pássaro. Após ouvir, Lohan apenas riu. Ao ver isso, o tio só conseguiu dar um sorriso sem graça. Na verdade, eu também não entendo muito bem. Depois de ouvir, Lohan suspirou. Colocou de volta no bolso. Pretendia procurar um especialista um dia para autenticar. Enquanto isso, Asan ao lado olhava com desprezo. Como eu suspeitava, é apenas um cocô endurecido. Mudando de assunto, Lohan perguntou ao tio se havia algum livro sobre a Academia Real Philips. Nós queremos nos inscrever, mas não sabemos muito sobre isso. É mesmo? Minha filha Maria também está se preparando para ir lá. Vocês podem conversar. Ele já chegou.
Maria? Lohan ficou surpreso ao ouvir isso. Esse nome é muito familiar para ele. Mas o que ele viu foi uma mulher loira. Lohan se aproximou dela. Você é realmente a Maria? Aquela que tem Sem como nome do meio? Sim, como você sabe? Lohan ficou sem palavras ao ouvir isso. A Maria que ele conhecia na vida passada. Era claramente essa aparência. Então Lohan se inclinou para perto do ouvido dela. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é um homem, certo? E Maria ficou surpresa ao ouvir isso. Ela olhou para seu corpo esguio. Esse cara está com algum problema na cabeça ou nos olhos? Sem esperar pela reação dela, o olhar de Lohan parou em algum lugar de Maria. Não deveria, de jeito nenhum parece um homem. Será que seu pai tem um filho ilegítimo? Antes que possa terminar a frase, Maria imediatamente lhe deu um grande tapa. Cala a boca, que cachorro é esse? E essa palmada? Lohan não sentiu dor, mas sim uma imensa familiaridade. Agora ele tem certeza absoluta que o cara à sua frente é o Conde Maria, 10 anos no futuro. Na verdade, antes da viagem no tempo. O Conde Maria era um fornecedor do exército. Embora de nobreza elevada, ele era de caráter gentil e acessível. Ele frequentemente bebia com os soldados. E sempre que Lohan falava sobre questões de amor com outros soldados, Maria ficava extremamente irritada. O que se seguia era uma grande confusão. Naquela época, Lohan estava muito curioso. Queria perguntar a ela por que ela agia assim, mas nunca teve a oportunidade. Até que, ao ver Maria, ela já havia morrido na guerra da invasão dos gigantes. Mas agora, o mistério que atormentava Lohan finalmente foi revelado. Na verdade, o conde era uma garota. Ao saber a verdade, Lohan não pôde deixar de rir. E essa cena fez com que Maria ficasse ainda mais irritada. Você ainda acha que não é suficiente? Ele ainda está rindo? Ela correu para lhe dar mais um golpe. Mas Lohan revidou com um soco. Chega, seu moleque. Eu deixei você me bater uma vez porque eu errei. Mas você não tem motivo para me bater uma segunda vez. E, ao ouvir isso, o olhar de Maria se tornou feroz. Uma cabeçada atingiu Lohan. E se eu quiser te bater de novo? Depois de dizer isso, os dois começaram a se agredir. Ambos pareciam dispostos a não ceder. Essa cena deixou os dois espectadores ao lado pasmos. Eles rapidamente correram até lá. Parem, parem, não lutem mais. Ao cair da noite, os três se reuniram em uma pequena pousada. Asan ficou paralisada ao olhar para os dois à sua frente. Eles claramente estavam prontos para se agredir. Agora, no entanto, podiam sentar juntos em paz. Como parece que eles são muito amigos. Ao mesmo tempo, Lohan deixou 3 espadas e uma varinha mágica. Isso foi capturado nas mãos de um goblin. Veja se há algum problema com isso. Maria, ao ouvir, pegou a espada. Começou a examinar cuidadosamente as 3 espadas e a varinha mágica. Não é muito complicado levar isso? Não tem jeito, levo isso por precaução. Porque na vida passada, Lohan tinha um estilo de espada extremamente brutal. Quase toda semana ele quebrava uma espada. Então, como essas coisas estão? Maria pensou por um momento. Estão bem. Especialmente esta espada de ferro negro. O material é excepcionalmente resistente. Não importa quão brutal você seja com a espada. Eu acredito que ela não vai se soltar, eles. Eu acredito que ela não vai quebrar. Em seguida, Maria deu mais uma olhada na varinha. Descobriu que havia uma pedra mágica rara incrustada nela. Então disse a Asan: Este pequeno fofo é um mago raro? Que magia você usou? Fofinho. Asan ficou radiante ao ouvir isso. Sim, sim. Mas logo depois abaixou a cabeça. Só posso usar telepatia. Mas não esperava a reação intensa de Maria. Telepatia. Você é incrível. Se fizer bem, bolsa integral. É mesmo? Em seguida, Maria mudou de assunto. Então, a próxima pergunta é: vocês na prova prática, têm alguma habilidade de combate para demonstrar? Lohan ficou surpreso. Habilidade? Posso demonstrar? Como nunca ouvi falar disso? Para entrar na Academia Real Philips, é preciso passar por uma prova teórica e uma prática. E a prova prática é onde você deve mostrar suas habilidades de combate e impressionar os professores. E a maioria dos nobres que fazem a prova demonstram suas técnicas familiares. Quanto aos guerreiros comuns, todos mostram magia. Lohan imediatamente interrompeu Maria ao ouvir isso. Espera, eu sou um espadachim. Não deveria ser suficiente apenas ser bom com a espada? Será que espadachins também podem usar magia? Maria ficou surpresa ao ouvir isso. Todos os alunos que desejam entrar na Philips devem ser capazes de usar magia. Isso é o básico. O que significa essa expressão sua? Não me diga que você não consegue sentir nem um pouco de magia. Lohan estava completamente confuso. Sentir a magia é semelhante a usar aura? Essa frase deixou Maria completamente sem palavras. Esse cara
É como um analfabeto querendo entrar em Tsinghua. Está sonhando. Vá lá fora. Agora mesmo. Depois de falar, ele pegou a espada em cima da mesa. Me empresta sua espada. E se algo der errado? Eu te compenso em 3 vezes. Chega de conversa fiada. Venha rápido comigo. Eu vou te dar um treinamento especial. A magia é a fonte do poder da natureza. Existe em qualquer canto do mundo. Mas é preciso ser capaz de sentir a magia. Para consegui-lo, é preciso usá-lo. E aplicá-lo em várias partes do corpo. A força manifestada é chamada de magia. Normalmente, leva um ano para entender. Mesmo que Maria tenha explicado tão claramente, Lohan ainda não entende. Se observar de perto, o campo de energia não é feito de mana também? Não, o campo de energia é mais poderoso que a mana. Mesmo os gênios precisam de pelo menos 10 anos para se aperfeiçoar. E, uma vez que se abre, obtém-se um poder ainda mais aterrorizante que a magia. Esta é a diferença entre os dois. Bem, a explicação termina aqui. No instante em que terminou de falar, Maria avançou rapidamente em direção a Lohan. Que rápido! Isso é magia? O nível de amplificação de poder é realmente tão alto. Mas o corpo de Lohan ainda instintivamente defendeu o ataque. Em seguida, fez um pequeno esforço e empurrou Maria para longe. Maria também ficou surpresa. Ela claramente havia injetado mana na espada. Por que ela foi quem foi empurrada para trás? Quem exatamente é esse cara? Em pouco tempo, os dois trocaram golpes com as espadas por alguns rounds. Nesse momento, Lohan não queria mais lutar. Seu braço doía devido ao impacto. Ele decidiu liberar sua energia diretamente. Ele cortou com a espada. Mas ele acertou de propósito ao lado. Maria aproveitou a oportunidade para aumentar a distância. Você realmente não é simples. Lohan se virou. Você também. Mas você ainda precisa praticar mais seu equilíbrio corporal. Ele disse isso enquanto guardava a espada. Ele se virou e começou a sair. Para onde você vai? Maria estava insatisfeita. Ela levantou a espada. Você realmente não acha que ganhou, né? E Lohan simplesmente respondeu de forma calma. Lembre-se do que você disse. Compensação 3 vezes o dano. No segundo seguinte, a espada de Maria foi despedaçada. Afinal, quando foi isso? E nesse momento, Asan, como juiz, veio correndo e a tocou. Sua expressão parecia não se surpreender nem um pouco com o resultado da luta. Você já fez um ótimo trabalho. Assim que terminou de falar, correu rapidamente em direção a Lohan. Deixou Maria com uma expressão confusa. Esse cara. O que exatamente ele é? Claramente não tem nem um pouco de poder mágico. No dia seguinte, Lohan não só recebeu o suficiente para comprar 3 espadas em ouro, mas também 2 sacos de nível 3 cheios de livros. No dia seguinte, Lohan não só recebeu ouro suficiente para comprar 3 espadas, como também 2 mochilas de nível 3 cheias de livros. O que é isso? Faltando um mês para o exame de admissão. Você não precisa? Mas por que você faria isso? Lohan sabia muito bem que os comerciantes são movidos apenas pelo lucro. Dito isso, ele puxou a espada. Se é isso que você quer, me matar. De graça, de graça. Maria riu alto. Totalmente de graça. Eu só espero que possamos passar no teste juntos. Lohan guardou a espada após ouvir. Então tá, eu aceito. Não demorou muito. Maria se despediu de Lohan. Ajudou vocês dois tanto. Se vocês não passarem, eu vou acabar com vocês. Lohan sorriu. Claro, você deve se cuidar bem. No dia do exame. Adeus, capital imperial. Depois de se despedir, Lohan olhou para suas mãos. Durante este mês, ele precisava reforçar seu condicionamento físico, porque seu corpo estava realmente muito frágil agora. Em breve, Lohan então voltou para casa. A partir de então, refeição de 8 tigelas de arroz, até parar só quando estava completamente cheio. Isso deixou a irmã extremamente feliz. Finalmente, seu irmão mais novo conseguiu. E quando chegou a meia-noite, Lohan foi para perto da aldeia caçar monstros. O tempo restante foi dedicado a estudar os materiais. Lohan estava bastante angustiado. Exame é exame. Por que tenho que aprender etiqueta à mesa? Apesar de dizer isso, ele ainda leu todo o material que Maria lhe deu. E assim, um mês passou rapidamente. Lohan e Asan chegaram a Philips para se reunir. Esta academia grandiosa, semelhante a um palácio, de fato, deixou Asan atônito. Ele ficou fixamente encarando. As palavras de admiração não paravam de sair de sua boca. Asan, o que você está fazendo? Está se exibindo por ser caipira? Desculpe, Lohan. Lohan. Asan ficou paralisado ao olhar para Lohan. Durante este mês, ele parece ter crescido um pouco. Ao ver isso, Lohan lhe deu um soco imediatamente. Não fique parado, vamos logo, Membe. Neste momento, ele também deve estar aqui. E a idade deve ser mais ou menos a mesma que a sua. O santo espadachim Shurifen é considerado a pessoa mais forte em esgrima.
Talvez o encontre no teste. Este é um ovo misterioso de Kun. Desde que nasceu, exala um cheiro como o de durião. Por isso, Asan não gostou. Mas não sabia que este ovo vale ouro. Embora tenha sido gerado pela azulinha. Não pode chocar um pássaro. Mas sim, dependendo do ambiente de incubação. Choca bestas fantásticas incrivelmente poderosas. Esta é a resposta dada pelo dono da pequena ave. Quando Lohan e seu amigo chegaram a Phillips, Asan, ao lado, de repente mencionou a azulinha. Lohan então tirou aquela pena. Ele pode localizar a posição do pássaro azul, mas não esperava que apontasse diretamente para o céu. Lohan ficou boquiaberto, mas logo ele focou no andar mais alto do prédio da escola. Enquanto isso, do outro lado, Maren estava prestes a abrir a janela para respirar. Não esperava encontrar um rosto na sua frente. Ela ficou imediatamente assustada, porque estava no último andar do 30º. Com a entrada de Lohan e sua companhia, Maren começou a tremer enquanto segurava o pássaro azul. O que vocês pretendem fazer? Não pense em machucar o pássaro azul. Até que Lohan tirou aquela pena. O coração de Maren finalmente aliviou. Vocês são os heróis que o salvaram? Depois que Maren soube, ela rapidamente convidou os dois a se sentarem. Sinto muito por isso. Passei vergonha na frente de vocês. Não tem problema. Enquanto Lohan falava, ele apertou o rosto de Asan. Se alguém tem que assumir a culpa é desse sujeito. Foi ele quem nos trouxe aqui com telepatia. E Asan, que estava preso, só podia lutar com todas as suas forças. Mas, claramente, foi você quem me chamou. Não esperava que o dono do pássaro fosse um homem-leão. E, além disso, um professor de Phillips. Maren ficou envergonhado e coçou a cabeça ao ouvir isso. Eu também não esperava isso. Nosso herói na verdade é um estudante ingressante. Se soubesse disso antes, poderia ter escrito uma recomendação para vocês. Mas agora já é tarde demais. Se vocês realmente falharem, eu posso. Lohan o interrompeu. Muito bem, mas nosso objetivo não é esse. Dito isso, ele colocou a mão no bolso e tirou aquele ovo. O que é isso? O seu pássaro azul está nas minhas mãos. Maren pegou o ovo e começou a examiná-lo. Mas sua expressão ficou cada vez mais tensa. Não é apenas um ovo de uma ave comum? O que significa essa expressão? Maren balançou a cabeça em negação ao ouvir isso. É a lendária ave dos sonhos. O ovo que ela põe também não é um ovo comum. Se absorver magia de atributo fogo, pode chocar uma fênix imortal. Se estiver no ninho de monstros, pode também se manifestar de forma monstruosa. Maren falava, enquanto seu rosto demonstrava terror. E este ovo? Agora posso ver inúmeras energias mágicas dentro dele, se entrelaçando, se perseguindo, como se fosse um metal sendo fundido de maneira frenética. Lohan ficou atordoado ao ouvir isso. Nossa, não é à toa que ele é o professor. Ele consegue atribuir tantos significados a um único ovo. Ao mesmo tempo, a expressão de Maren começou a ficar séria. Eu acho que este ovo deveria ser deixado para você cuidar bem. Embora seja extremamente precioso, só pode pôr um ovo em sua vida. Mas ele escolheu ser posto em suas mãos. Devemos respeitá-lo. O pássaro azul ficou tão feliz que começou a dançar, como se estivesse concordando com as palavras de Maren. E do outro lado, Lohan trouxe o ovo de volta. Não tenho objeções. Eu também quero saber o que tem dentro. Em seguida, Lohan se levantou para ir embora. Mas foi parado por Maren, pois o pássaro azul estava piando, como se estivesse lembrando de algo. Após um momento, Maren pegou um pergaminho do armário. Este é para você. Ele pode te ajudar a incubar. Os dois olhavam com confusão. O tempo rapidamente chegou ao momento de começar o exame. Lohan se queixava entediado a Maria. Já esperei quase um ano. E ainda não chegou a minha vez. Mas Maria não se importou. Exames são sempre assim. Mas se nosso pequeno querido estivesse aqui, seria melhor. Não seria tão entediante. Ele é um mago, testando em outro lugar. Se ele não estiver chorando sozinho, eu ficaria muito feliz. Enquanto eles falavam bobagens, o examinador chamou o número de Lohan. Em breve, ele deveria se levantar e ir. Não fique nervoso, faça como eu disse. Se você não passar, não saia. Lohan acenou com a mão. Eu entendi. Agradeço sinceramente suas bênçãos. Em seguida, virou-se e mostrou uma expressão determinada. Eu já volto. Logo, Lohan chegou à sala de provas. À sua frente estavam 5 professores de Phillips. No meio estava o diretor, o arquimestre Kratil. Ao lado estava o treinador de esgrima, a grande mestra das espadas Nabirot. Apenas estar na frente deles, Lohan sentiu uma pressão incomparável. Mas ele não hesitou muito. Fez uma reverência aos professores. Olá a todos. Meu nome é Lohan. Olá. O boneco à sua frente é o seu oponente de hoje. Que habilidades você tem para usar contra ele? Lohan olhou para o boneco. Eu não tenho habilidades especiais.
Vou apenas mostrar um corte rápido com o saque da espada. Eu acho que isso é suficiente para um boneco de treino. O professor de cabelo amarelo riu ao ouvir. Um corte rápido com o saque da espada sem nem mesmo ter magia? Apenas queria cortar a defesa do boneco. De onde veio esse idiota? O professor de cabelo branco concordou. Um caipira de uma aldeia remota. É compreensível que ele não saiba. Isso é um produto de engenharia mágica avançada. Não apenas a defesa é impressionante, mas também possui capacidade de regeneração. Mesmo Shurifen, que é considerado um espadachim gênio, quase não conseguiu deixar nenhuma marca de espada nele. Eu gostaria de saber o que ele está tentando nos mostrar. O cabelo branco também riu sarcasticamente. Talvez ele consiga até cortá-lo ao meio? Entre as risadas dos dois, Lohan assumiu uma postura. Uma pressão poderosa emanou de seu corpo. Quase num instante, Lohan completou o corte rápido com o saque da espada. Eu terminei a demonstração, mas essa velocidade não vale nada diante do professor. E eu até estou pensando em rir. Até que, após um breve atraso, soaram 3 golpes metálicos. O diretor ficou paralisado. E Nabirot ao lado levantou-se imediatamente. Ele se moveu rapidamente e chegou à frente de Lohan. Com uma postura ameaçadora, colocou a espada sobre o pescoço dele. Sua habilidade com a espada. Quem te ensinou? Lohan estava confuso. O que você está dizendo? Não teve ninguém que me ensinasse. Então Nabirot mudou a pergunta. Você viu o que eu fiz agora? Vi. Você é muito impressionante. Em um período muito curto, puxou a espada e desferiu 3 cortes. Ao ouvir isso, Nabirot relaxou um pouco. Exatamente como você mostrou. Então, ele mudou de assunto. Mas você, esse cara arrogante, com sua técnica de espada estúpida, ainda diminuiu intencionalmente o último golpe, para evitar que não consigamos ver claramente, não é? O que você acha que é este lugar? Lohan ficou sem palavras depois de ouvir, porque ele havia desacelerado o terceiro golpe. Era para minimizar a força, para evitar machucar seu próprio corpo. Não era por menosprezar o professor, mas ao ver Nabirot furioso à sua frente. Essa explicação parecia tão fraca e sem força. O diretor ficou em silêncio. Só pôde desviar o olhar de forma constrangedora. E essa dupla de palhaços ficou embasbacada. Como professor, não deveríamos também ver algo? Após um momento, Nabirot guardou a espada. Caminhou lentamente de volta para o assento. Mais tarde, irei te ensinar pessoalmente. Depois de voltar ao assento, seu estado emocional demorou a se acalmar. O diretor ao lado olhava para a furiosa Nabirot, refletindo cuidadosamente sobre o que ela disse. Ensinar pessoalmente. O diretor entendeu. Nabirot já havia considerado essa criança como discípulo. Ele se virou e disse a Lohan: Criança, você foi aprovado. Mas ainda temos que te fazer uma pergunta. Por que você veio para a Academia Real Phillips? Lohan, ao ouvir isso, abaixou a cabeça. Memórias começaram a surgir em sua mente. E então, sem pensar, ele disse: sem arrependimentos. Mas, mais precisamente, é para que sua irmã não tenha arrependimentos. Fazer com que Lohan estudasse sempre foi o desejo dela. Depois de responder, Lohan saiu da sala de testes. Sem arrependimentos? O diretor sorriu. Isso realmente é um problema. Eu não sei nem como ensinar. E o garoto loiro ao lado rapidamente se aproximou para bisbilhotar. O que exatamente aconteceu? Por que você e Nabirot estão com tantas reações estranhas? Que tipo de truque aquele garoto fez? Truque? Não, mais precisamente, isso deveria ser chamado de talento. E do outro lado, o boneco que foi cortado por Lohan se quebrou imediatamente. Em seguida, caiu no chão. 2 pessoas engraçadas ficaram pasmas, porque o corte de 3 lâminas cortou o humanoide. É o sonho inalcançável de cada candidato. Não esperava que realmente alguém conseguisse. E do outro lado, Lohan estava parado do lado de fora, com uma expressão vazia, relembrando o que havia acontecido. Aquela mulher com a espada. Mesmo eu do passado, não tinha total certeza de conseguir derrotar. Portanto, a escolha de vir para a Academia Real Phillips foi a correta. Aqui, com certeza, eu poderia aprender muitas coisas que não sabia na vida passada. Lohan deu um leve sorriso. Em seguida, foi em direção ao local da prova escrita. A próxima etapa é a prova escrita. Para alguém como ele, que passou um mês inteiro estudando livros, deve ser muito simples. Depois de terminar a prova, Lohan ficou perplexo. Que diabos é isso? Essas questões são algo que um ser humano consegue resolver? E do outro lado, Maria ficou paralisada ao vê-lo daquele jeito. O que esse cara estava fazendo? Não foi que ele leu meu livro por um mês inteiro? Como ele conseguiu tirar uma nota assim? Isso. Ação ao lado falou de forma hesitante. Você deu os livros de 2 mochilas. Um é do curso de guerreiros, e o outro do curso de magos. Parece que ele pegou a mochila do mago. Maria ficou atordoada após ouvir. Será que realmente existe alguém tão burro?
Não sabe nada do que ele mesmo leu. E assim, não percebeu quanto tempo se passou. Maria não conseguiu mais se conter. Levantou o Lohan. Está bom, está bom. Pare de reclamar. A prática tem um peso maior na prova. Eu confio que você não terá problemas. E do outro lado, as notas do exame saíram rapidamente. Todos ficaram atentos, sem desviar o olhar, desejando que seu nome aparecesse lá. A ação passou. Prática em 12º. Prova escrita em 1º. Maria passou. Prática em 9º. Prova escrita em 9º. Os dois que receberam os resultados se entreolharam, após ficar paralisado por 2 segundos e meio. Então se abraçaram alegres. Nós passamos. Olhe, você ficou em primeiro lugar no exame escrito. Embora houvesse 3 pessoas empatadas. Mas, meu lindo, você é realmente incrível, não é? Ação ficou tão lisonjeado que só conseguiu sorrir bobo. Eu só tive sorte, só isso. Em seguida, Maria virou-se para perguntar a Lohan. Mas a cena diante deles parecia errada. Lohan estava pálido como um fantasma. Eu não estou ali. Os dois ficaram perplexos. Não pode ser. Tente abrir os olhos um pouco mais e veja. Eu já olhei 30 vezes. Mas, nesse momento, um estrondo veio de trás. Era nada menos que uma fênix aparecendo. Em seguida, ela uivou para o céu e lançou uma bola de fogo, que foi diretamente em direção a Lohan. Após uma explosão, várias linhas de texto apareceram diante de Lohan. Lohan, graduado. Prática em 1º, exame escrito em 5712. Então, isso significa que nós todos passamos. Que ótimo! Mas Lohan rapidamente pensou em algo aterrador. Se eu sou o primeiro, isso significa que aquele cara está atrás de mim. Isso não é bom. Lohan imediatamente sentiu que atrás dele vinha uma onda fria de intenção assassina. E quem se aproximava lentamente por trás? Era o santo espadachim Shurifen. Ele nunca permitiria que ninguém o superasse em técnica de espada. Você é o primeiro? Mas Lohan não queria provocar problemas. Eu sou o primeiro? Eu não sei. Pare de fazer-se de bobo. Após ouvir isso, Lohan simplesmente deu de ombros. Você diz que eu sou o primeiro, então sou o primeiro? Eu também poderia dizer que sou Shen Aona. Você tem alguma prova? Shurifen ouviu e soltou uma risada fria. E com uma velocidade incrível, cortou em direção a Lohan. Mas foi bloqueado. Essa é a prova. Se não é o primeiro, não é possível bloquear minha espada. A seguir, você precisa provar que sua técnica de espada é superior à minha. Lohan ficou um pouco irritado. Achou que poderia enganar facilmente. Não esperava que esse cara não tivesse mudado nada. Então, fique de olho. Lohan saltou para trás, criando distância, e fez um movimento. Shurifen ficou surpreso. Como um único golpe poderia gerar 3 ondas de espada? Em seguida, levantou a mão e bloqueou o ataque. Mas essa força intensa fez as mãos de Shurifen tremerem incontrolavelmente. Então, agora você está feliz, não é? Lohan achava que Shurifen desistiria agora, mas não esperava que ele atacasse Lohan novamente. Hoje, devemos morrer. Lohan entrou em pânico. Apressou-se em aconselhá-lo a se acalmar, mas os olhos de Shurifen se tornaram cada vez mais ferozes. O ataque que se seguiu também ficou cada vez mais feroz. Esse é exatamente o motivo pelo qual Lohan temia vê-lo. Esse cara é obcecado por técnicas de espada. Se continuar assim, ele provavelmente usará sua tempestade de energia. Nesse momento, a colisão entre os campos de energia será difícil de acalmar. Não há como evitar. Lohan não teve escolha a não ser dar meia volta e correr. Shurifen, ao ver isso, ficou ainda mais irritada. O que você está fazendo? Como você pode virar as costas para o inimigo durante a batalha? Mas Lohan, para surpresa, correu para trás de Asan, colocando na frente dele. E Shurifen, ao ver isso, não se atreveu a atacar imprudentemente. Você, covarde, usar uma mulher como escudo. Lohan sorriu friamente. A verdade é que esse cara não mudou nada. Ele ainda valoriza o código dos cavaleiros mais do que a própria vida. Em seguida, Lohan desferiu um soco sem medo. Acertou diretamente o nariz de Shurifen. Ele também perdeu sua capacidade de lutar. Ao ver isso, Lohan rapidamente chamou Asan e Maria, e em um piscar de olhos, desapareceram sem deixar rastro, deixando apenas Shurifen atordoada. E foi então que os seguranças da Academia Real Philip chegaram ao saber do ocorrido. Ao ver essa cena, ele imediatamente entrou em pânico. Como pode haver alguém que ouse ferir o jovem da família real? Então, ele imediatamente começou a perguntar. Por favor, me diga como é o criminoso. Vamos imediatamente pegá-lo. Mas Shurifen disse a ele para não se preocupar. Não me trate como um jovem da família real. Eu sou agora um estudante ingressante. E também, nós teremos um duelo justo. Depois de dizer isso, Shurifen bateu a poeira de suas roupas. Vocês não precisam se preocupar. Eu vou resolver isso sozinho. Em seguida, ele baixou a cabeça.
Mas então ele viu que sua espada tinha uma rachadura. Como isso é possível? Esta espada é feita do material mais superior do continente, extremamente dura. Então Shurifen sorriu. Interessante. Shenyaona? Eu me lembro do seu nome. No dia seguinte, Lohan e Asan foram para a floresta nos subúrbios, porque eles queriam encontrar aquele rio lendário. Mas Lohan olhou para o mapa por um bom tempo, mas não conseguiu encontrar nada. Eu juro que o que está no mapa é exatamente este lugar. Isso deixou Asan exausto. Mas o que realmente o preocupa é o que aconteceu ontem. Porque Shurifen é o herdeiro da casa do Duque. Você não tem medo de que ele se vingue? Você realmente machucou o nariz dele. Mas Lohan não se importa nem um pouco. Ele é uma boa pessoa. Apenas é obcecado por espadas. Ele tem suas próprias crenças e princípios. Nunca usa sua força para oprimir os fracos. Pudesse dizer que ele é o modelo do nobre perfeito. Eu acho que ele diria que tivemos um duelo justo. Caso contrário, já estaríamos na prisão. Asan acenou com a cabeça em confirmação. É verdade. Mas Lohan parou de repente. Porque eles finalmente encontraram a lendária fonte de Fernando, conhecida como a Veia da Magia. Aqui, as pedras podem absorver mágica e se transformar em gemas. As ervas daninhas podem absorver mágica e se tornar ervas medicinais. Porque a concentração de magia é anormalmente alta. Mas Lohan não sentiu nada. Ele apenas seguiu as instruções do professor Maren. Veio aqui apenas para chocar o ovo. Para que este ovo absorva mais poder mágico. Assim, ele poderá chocar uma besta mágica mais poderosa. Mas de repente, Asan sentiu uma leve onda de inquietação. Lohan, por que está tão silencioso aqui? O professor disse que aqui a magia é abundante. Deveria haver inúmeras criaturas fazendo ninhos aqui. Após esse aviso, Lohan também sentiu que algo estava errado. Aqui não é apenas silencioso, mas também há um forte cheiro de carne podre no ar. Lohan sorriu levemente. Parece que eles chegaram antes de nós. No segundo seguinte, 5 flechas voaram pela floresta, rapidamente em direção a Lohan, e cada flecha tinha uma quantidade considerável de magia. Isso aumentava ainda mais a velocidade do tiro. Felizmente, Lohan reagiu a tempo. Num instante, usou o corte rápido com o saque da espada e o derrubou. Aquele desgraçado. Lohan caminhou lentamente naquela direção. Asan, procure uma pedra para se esconder. Apenas não deixe que te transforme em um porco-espinho. Depois de lembrar, Lohan ativou todo o seu poder. Ele avançou com uma velocidade explosiva, e a 3.000 metros de distância. Havia 5 membros de calibro. Eram 4 cães selvagens e um cão de caça à frente. Com um golpe, cortou 5 flechas cheias de magia. Quem é esse sujeito, afinal? O cão de caça de pelagem roxa sentiu que algo estava errado. Ele rapidamente ordenou a seus subordinados que se espalhassem, querendo assim cercar Lohan. Mas o que ninguém esperava era que, para pegar todos de uma vez, Lohan, surpreendentemente, começou a gritar. Parem com os seus ataques. Idiotas, eu sou o seu aliado. O roxo ficou paralisado ao ouvir isso. Esse idiota está xingando quem? Eles ainda estavam um pouco céticos. Lohan continuou a enrolar. Eu sou o cão mais jovem da ramificação Adama. A Newt. Ao ouvir isso, algumas pessoas finalmente se reuniram novamente. Mas Parpolher ainda tinha suas dúvidas. Esse garoto que ainda não cresceu totalmente. Que tipo de identidade? Caçador que usa o mesmo título que eu. Mesmo assim, mas Lohan conseguia claramente dizer sobre os assuntos internos deles. Portanto, isso deixou esse grupo muito confuso. No entanto, essas coisas, na verdade, foram conhecidas na última vida durante a caçada aos gigantes. Sabidas dentro do grupo. Havia uma pessoa chamada Newt. Ele alcançou a temível posição de lobo em Calibolo. Até mesmo um nível acima dos cães de caça. Portanto, ele costumava se gabar de seus feitos brilhantes no acampamento militar, especialmente sobre as flechas que usavam para a caça furtiva. Lohan ainda se lembrava disso claramente. Se vocês não acreditam, então por que não chamam seu lobo para conversar? Depois de falar, Lohan mostrou um sorriso malicioso. Não consigo fazer algo assim para um idiota como você. Isso não significa que eu não consiga. Depois de ouvir, o cabelo roxo ficou furioso. Ele imediatamente levantou Lohan e se preparou para atacá-lo. Mas Lohan levantou as mãos e começou a agir como se fosse inocente. Um cara como você, que ameaça os outros facilmente. Você não terá um bom fim. Felizmente, nesse momento, um subordinado segurou o cabelo roxo. Se o que ele disse for verdade, então matá-lo certamente terá consequências. Haverá um conflito com a ramificação de Adama. Devemos deixar o lobo tomar a decisão. Este barulho ensurdecedor também alertou o lobo que estava não muito longe. Ele se aproximou, arrastando seu corpo de 2,5 metros. Não foi dito a vocês que deveriam ser silenciosos durante a caça? A poderosa pressão fez com que todos ficassem imóveis de medo.
Somente o cabelo roxo se aproximou do lobo careca e contou a ele todos os detalhes da situação. Após ouvir, o lobo careca se acalmou. Esta floresta é o nosso território de Demir. O que você está fazendo aqui? Lohan sorriu. Finalmente conseguiu trazer o cabeça de lobo para fora. É mesmo? Isso pode ser eu. Errou. Lohan aproveitou a oportunidade e matou 4 cães selvagens com um golpe. Em seguida, ele avançou rapidamente em direção ao homem careca. A lâmina reluziu. O careca caiu. Mas Lohan deixou apenas o de cabelo roxo. Não te disse? Você não terá um bom fim. Após um breve atraso, todos os dedos do de cabelo roxo se quebraram. Uma dor intensa o atingiu. Ele imediatamente caiu de joelhos, incapaz de se levantar devido à dor. Ao ver isso, Lohan jogou o mapa para ele. Marque a localização dos seus ramais. Tudo no mapa. Eu irei te deixar em paz. O de cabelo roxo hesitou um pouco. Traiu seus companheiros. Também não terá um bom fim. Mas ao levantar a cabeça, a aparência aterrorizante de Lohan o fez se render completamente. Eu escrevo, não é suficiente? Lohan olhou para sua espada de ferro negro, imaculada, em suas mãos. Então escreva com seu dedo. Isso eu deixei especialmente para você. Pouco depois, Zimai marcou todas as posições. Ele as marcou e entregou a Lohan. Muito bem, as marcações estão boas. Estão muito claras. Zimai, ouvindo isso, baixou a cabeça tremendo. Você prometeu para mim. Você vai me deixar ir, certo? Nesse meio tempo, Lohan lentamente guardou o mapa. Ele rapidamente sacou a espada e golpeou. Ele cortou Zimai ao meio. Claro que não vou te deixar escapar. Porque, não muito longe, havia provas das atrocidades que eles cometeram. Animais de todos os tamanhos morreram miseravelmente. Asan ficou enojado, até vomitou a refeição da noite passada. Mas ele ainda estava preocupado. Se os atos de Lohan eram cruéis demais, eles são todos foragidos que devem ser executados. Estamos fazendo uma boa ação. Lohan disse isso e baixou a cabeça. E à sua frente estava o corpo do pássaro azul, deitado. Até mesmo ele estava morto. O professor Marin viu o quanto estava triste. E foi nesse momento. O ovo de azul passarinho no bolso começou a tremer. Lohan rapidamente estendeu a mão para tirá-lo. Esse pequeno deve querer ver a mãe pela última vez. E ao lado, Asan ficou repentinamente em pânico. Aquilo ali. Lohan, o que é aquilo? Asan estava tremendo de medo, olhando na direção do dedo dele. O sangue dos animais começou a flutuar lentamente para o ar. E se reuniu. Os pedaços de sangue estavam crescendo cada vez mais. Lohan imediatamente colocou a mão na espada. Adotou uma postura de combate, porque ele nunca tinha visto uma situação assim. Mas foi nesse momento. O ovo de azul passarinho na mão se soltou sozinho, e lentamente flutuou para o ar. No segundo seguinte, todo o sangue começou a girar freneticamente ao redor do ovo, e foi absorvido em grandes quantidades. Até mesmo os que estavam longe se reuniram em uníssono. Asan, ao ver isso, imediatamente se escondeu atrás de Lohan, com medo. Vamos, ou melhor, devemos voltar? Mas Lohan estava com os olhos brilhando, olhando fixamente para aquele ovo. Eu não sei o que há dentro dele, mas deve ser algo extraordinário. 2 minutos e meio depois, o ovo do pássaro azul parecia já estar cheio. O sangue flutuando no ar já não era mais absorvido. Lohan ficou olhando para ele, atônito. Será que realmente houve uma mudança? Mas, para sua surpresa, no segundo seguinte, uma rachadura começou a aparecer na casca do ovo, e rapidamente se espalhou para outros lugares. Lohan ficou muito feliz. Ele finalmente vai chocar. Vamos abrir bem os olhos e observar atentamente esta criatura extraordinária. Mas antes que Lohan pudesse ver claramente, ele foi atingido por um golpe direto. Que rápido! O que é aquilo? Lohan tapou o nariz com dor. E o que estava à sua frente era, na verdade, uma estranha criatura toda preta. Isso não parece uma ave, não é? Será que isso é um dragão? Lohan ficou chocado ao ouvir isso. Asan, você está falando sério? Sim, isso é exatamente como eu li nas descrições dos livros. Depois de um momento, Lohan ficou chocado de novo. Então, com quem esse pássaro azul se emparelha, afinal? Para conseguir criar algo assim? Lohan tentou estender a mão para tocar. E o pequeno também cooperou. Ele começou a esfregar a cabeça nos dedos de Lohan. Mas ao pensar que essa criatura poderia machucar seu lindo rosto, Lohan ficou irritado. Asan, esta noite teremos mais comida. O pequeno ficou surpreso. Ele rapidamente lançou um feitiço de cura, curando completamente os ferimentos de Lohan. E então voou até Lohan, começando a esfregar seu rosto. Só então Lohan o perdoou. Esse pequeno, ele tem a capacidade de cura, afinal. Quanto mais ele tem no corpo? Segredos que nós não sabemos. Asan estava com os olhos brilhando. Vamos dar um nome a ele primeiro. Mas, naquele momento,
O pequeno parece que percebeu algo. Sua expressão escureceu. De repente, ele disparou em direção a um lado. Ele parece que percebeu algo. Vamos rápido atrás dele. E o objetivo que o pequeno estava perseguindo era, na verdade, um membro sobrevivente do grupo de caçadores furtivos. Coitado, ele só foi ao banheiro. Ao voltar, descobriu que sua casa não existia mais. Além disso, ele estava escondido e testemunhou o processo de incubação do ovo. Fiquei tão assustado que fiquei sem reação. Ele correu desordenadamente para escapar. Mas, depois de correr tanto, ele acabou sendo alcançado pelo pequeno que tinha uma velocidade impressionante. O caçador furtivo ficou assustado. Ele tropeçou em um galho sob seus pés. O pequeno, ao ver isso, imediatamente usou suas habilidades para absorver o sangue de sua ferida. Pare, Cheetah. Você vai matá-lo. A voz de Lohan de repente soou. Asan estava um pouco confuso. Cheetah? Esse é o nome que você deu a ela? Isso mesmo. Você gosta, pequeno? Após ouvir isso, Cheetah se esfregou em Lohan, mostrando-se extremamente feliz. Em seguida, Lohan virou seu olhar para o caçador. Você está bem, Anuit? O caçador ficou tão assustado que caiu de joelhos. Graças a você. Eu estou bem. Mas como você sabe meu nome? Ao ouvir isso, Lohan colocou a espada em seu pescoço. Isso você não precisa saber. Senhor caçador falante. Então esse cara era Lohan de sua vida passada no acampamento militar, o que se gabava de suas caçadas ilegais. Anuit imediatamente negou ao ouvir isso. Não, 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 eu sou apenas um mensageiro. Isso é temporário. Você vai subir a posições mais altas no futuro. Em seguida, Lohan sorriu. Eu preciso que você me ajude com um favor. Lohan voltou para a capital imperial após a incubação de Xiao Cheetah. Então voltou para a capital imperial, mas aproveitou para fazer uma coisa que os fez ganhar muito dinheiro. Na verdade, era a água da fonte Fernando que os dois coletaram, que possui uma mágica abundante e pura. Por isso foi comprada a preço de ouro pelo pai de Maria. Precisamos agradecer ao professor Maren. Asan disse animado. Lohan também concordou. Afinal, ainda precisamos contar a ele sobre a morte do pássaro azul. Mas ao chegar ao escritório, encontramos a porta fechada. O professor Maren estava em uma viagem de negócios, na verdade. E ele vai demorar muito para voltar. Não havia outra opção. Os dois tiveram que sair por hora. Mas no caminho, Asan começou a fofocar novamente. Lohan, o que você vai fazer com esse dinheiro? Lohan, ao ouvir, ficou pensativo. Ele acreditava que a prática era o mais importante. Por isso, a bolsa de estudos é integral. Não precisa pagar mais um centavo de mensalidade. Além disso, depois de amanhã é a cerimônia de ingresso. Não há tempo para gastar esse dinheiro. Então Lohan foi buscar a irmã, Illy. A irmã, que veio do campo, nunca tinha visto uma coisa assim. Ela ficou impressionada com a grandiosidade das construções. Ou foi atraída por coisas que nunca tinha visto. Mas o que mais a preocupava era seu irmão. Por que ele está tão magro de novo? Ele não está se alimentando direito de novo? E Lohan ainda explicou pacientemente que estava vivendo muito bem, para que ela não se preocupasse. Em seguida, Lohan puxou a mão da irmã com entusiasmo. Vamos, eu quero te levar a um lugar. É um lugar que você precisa conhecer. 2 minutos e meio depois, a irmã ficou boquiaberta. Ela sabia que o irmão havia ganhado bastante dinheiro recentemente, mas não precisava vir a uma loja de luxo como esta. Uma loja de produtos luxuosos, certo? Mas Lohan não se importou nem um pouco. Ele confirmou várias vezes com o atendente. Todos esses podem ser entregues em casa, certo? O atendente sorriu amplamente ao ouvir isso. Não apenas no campo. As Filipinas já te enviaram. Por causa dessa saia. Já é o 15º item que Lohan comprou. A irmã também não consegue acreditar que seu irmão, que adora relaxar, agora, de repente, já está se destacando. Em seguida, ela correu animada. Lohan apressadamente a aconselhou a se acalmar. Vamos lá. Para ferreiro. Minha espada foi danificada por um idiota. A frase ainda não tinha terminado. Lohan abriu a porta e viu o rosto de Shurifen. Lohan ficou chocado. O que você está fazendo aqui? Você é um stalker? Shurifen, ouvindo tudo, começou a explicar. Eu vim pegar a minha nova espada. Minha espada foi danificada por você. Você não poderia não saber, certo? O olhar de Shurifen ficou cada vez mais feroz. Então, não me difame. E Lohan também não estava disposto a ceder. Um stalker é um stalker. Pare de arranjar desculpas. Após dizer isso, Lohan sacou sua espada com raiva. Quer que eu te mostre o que é uma espada defeituosa? Shurifen também colocou a mão na espada. Boa ideia. Justo quando as espadas estavam prestes a se cruzar. Mas a irmã se colocou na frente dos dois. Lohan ficou atordoado. Irmã, você está enganada. Aquele ali é o verdadeiro idiota. E a irmã, no entanto, não se importou. Começou a repreender.
Lohan, eu já te avisei. Não pode falar palavrões. Você ainda tem coragem de responder? Em seguida, virou a cabeça. Pediu desculpas a Shurifen pela imprudência do irmão. Mas essa cena fez o coração de Shurifen bater rapidamente, como se estivesse caindo em um campo de amor. Nunca nenhuma garota conseguiu fazê-la sentir tanto assim. Então, Shurifen assumiu toda a culpa e prometeu que seria responsável. Sério? Você é realmente uma ótima pessoa. Depois de falar, a irmã agarrou a mão de Shurifen. Ter um amigo como você é realmente maravilhoso para Lohan. Você vai cuidar bem do Lohan, né? O rosto de Shurifen corou levemente. Claro que sim. Primeiro, eu vou dar a ele uma espada como compensação. Depois de falar isso, Shurifen tocou o peito, mas percebeu que não tinha dinheiro. Então, ela pegou o emblema da família. Este é o símbolo da nossa família. Pode usar isso como substituto. Você pode usar em qualquer lugar. Se você quiser comprar uma espada, vá até a ferreiro na rua Ruichi. Eles têm 500 anos de história.